Daniel, meu destaque para esse jogo Vasco e Santos é o Trapper Gabigol, craque Daniel. O Trapper Gabigol, que marcou um gol contra o Vasco e agora já tem 8 gols no Campeonato Brasileiro e 10 gols anulados, craque Daniel. Exatamente, o Gabigol ele tem mais gols anulados no campeonato que gols válidos. Por isso, assim como o Rony pediu para colocar o rústico na camisa, eu acho que o Gabigol poderia voltar a usar o Gabigol, só que botar do lado anulado. É o Gabigol anulado. E meu destaque é justamente o atleta Rony, que entrou no lugar do Gabigol e entrou cheio de vontade, o que é um perigo. Com certeza. Pro time dele, o Santos. Perigo. Quando a torcida do Santos vê o Rony com vontade, querendo mostrar serviço, ela já sabe que vem problema. Vem problema porque o Rony é um atleta que ele deveria entrar só quando ele já estivesse totalmente esgotado fisicamente, sem vontade nenhuma. Ele poderia, Daniel, ficar na esteira ali na beira do gramado, correndo o tempo todo, até ele ficar exausto o suficiente para ele poder entrar. Ele já entraria pedindo substituição, Serginho. Ele já entraria no lado do campo, saindo correndo, sair pelo outro lado. E seria uma reta só para ele ir embora. Chapecoense 3, Bahia 3. Craque Daniel, eu assisti esse jogo por obrigação jornalística e o grande destaque não foram os 6 gols, craque Daniel. E sim, o zagueiro do Bahia, David Duarte, que passou mal e vomitou em campo devido à temperatura, craque Daniel. Cerca ali de 28, 29 graus, o que para um atleta que mora na Bahia é considerado um frio extremo. E o corpo do atleta não suportou. Natural que o rapaz tenha passado mal, a gente não pode criticar aqui o rapaz. E justamente num jogo onde ele comemorava 100 partidas pelo Bahia. Então também, por outro lado, pode ter sido uma maneira desse atleta comemorar. O vômito pode ser uma expressão de alegria tão legítima quanto o sorriso. São Paulo 1, Coritiba 1. São Paulo empatou com o Coritiba no Morumbi no último sábado e logo no começo do jogo, o atacante Jayce do Coritiba, preocupado, um atacante que na rodada passada comemorou alegremente um gol se jogando dentro de um buraco, ou caindo dentro de um buraco, ele fez questão dessa vez perguntar para a árbitra se tinha algum buraco atrás da placa de publicidade para ele cair dentro e foi informado de que existe sim, só que um pouquinho mais longe do buraco do Couto Pereira, mas graças a Deus, para a felicidade aí da família do Jayce, ele não fez nenhum gol. Consequentemente, não caiu em nenhum buraco nessa partida. Vai ficar para a próxima. Com certeza. Agora, teve uma situação preocupante nesse jogo, porque após mais um empate do São Paulo, o técnico Dorival Júnior, ele segue sem vencer nenhum time brasileiro treinando o São Paulo agora nessa volta. Retrospecto que pode atrapalhar bastante o clube no Campeonato Brasileiro, onde você só enfrenta pelo menos times brasileiros. Se continuar nesse formato, sim. Fluminense 3, Palmeiras 2. Em jogo movimentado, o Fluminense, com seu elenco que mescla jogadores ruins com jogadores em fim de carreira, abrindo também brechas para jovens promessas que sonham em jogar em qualquer outro clube, o Fluminense bateu o Palmeiras de virada por 3-2, Serginho. Fluminense também do recém-demitido técnico Luiz Zubeldia, né, que ele já tinha saído ali do São Paulo, e agora ele saiu também do Fluminense. O time, inclusive, está sendo comandado pelo interino profissional Marcão, que, segundo o Jornal Globo, conta com a ajuda do amigo Thiago Silva para reorganizar esse time do Fluminense. E aí, quem acompanhou o treino do jogo ali contra o Palmeiras, né, durante a semana, diz que o Thiago Silva, assim que acabou o treino, ele já encostou no interino Marcão e falou que tinha que tirar o zagueiro. E Marcão respondeu, mas o zagueiro é você. Thiago Silva não soube responder e acabou realmente ficando no banco. Não jogou contra o Palmeiras. Tirado por si próprio. Exatamente. Talvez até sem saber do que estava fazendo, mas foi o que aconteceu. Mas a escalação do Fluminense, mesmo sem Thiago Silva, parece muito a escalação de um jogo festivo de final de ano, com vários ex-atletas e personagens folclóricos do futebol, como Paulo Henrique Ganso, Hulk, Canóbio, um desconhecido chamado Guga. E aí foi com esse time que o Fluminense enfrentou o Palmeiras, que soube participar dessa grande festa, tomando 3 gols, mesmo depois de abrir 2-0. Isso é que é festa, Serginho. Com certeza. Mas Parabéns ao Palmeiras. Parabéns, mas me preocupou o atleta Hulk. O atleta Hulk parece não ser mais capaz de executar a jogada que caracterizou o seu futebol no auge da sua forma física e técnica, né? Que era o chute forte para fora. Parece que acabou. Não fala uma coisa. Parece que acabou. Não fala uma coisa. Isso é uma afirmação
muito forte, que pode magoar muitos fãs desse jogador. Eu não acredito que tenha acabado, eu me recuso a acreditar que tenha acabado. É um atleta que, de repente, simplesmente vai precisar se reinventar. Talvez dando chutes fracos para fora. Tanto que ele fez um gol com uma cabeçada fraca para dentro. Seja, um movimento novo. É um atleta que tem recurso para isso. Tem recurso. Quem também marcou, Cactanel, foi o atleta Canóbio, Cactanel. Era um jogo para Canóbio? Era um jogo para Canóbio e ele marcou que, apesar de ter sido, sim, útil para essa vitória do Fluminense, isso tem sido uma dor de cabeça para o torcedor tricolor, entendeu? Exatamente pelo Canóbio ser um atleta do tipo ruim, raçudo, Cactanel. Você citava ali o atleta Rony Rusco há um tempo atrás. Não, 1 minuto atrás. Um minuto é tempo, Cactanel. 1 minuto é tempo. Eu sei que é tempo. Quando você fala um tempo atrás, parece que foi anos atrás. Foi hoje. O atleta Rony Rusco, ele também tem essa característica que você citou mais cedo no programa, falando do Santos. O Canóbio, ele é um atleta ruim e raçudo. E isso é ruim, Cactanel. Porque ele é raçudo, ou seja, é um atleta ruim que quer participar do jogo todo porque ele tem raça. Então toda hora ele aparece, toda hora. Quando, na verdade, por ele ser ruim, ele deveria participar o mínimo possível. E isso eu fiz um estudo e na literatura científica do futebol, isso é conhecido como, eu até anotei, paradoxo de Canóbio. E o Palmeiras, que mesmo líder do campeonato, segue a sua tática de jogar mal para surpreender os seus adversários e quase deu certo contra o Fluminense. O Palmeiras fez 2 gols dessa forma, o Fluminense nem entendia, mas esse é o líder do campeonato. Aquele jogo absurdo, o Palmeiras pegou o Fluminense, deixou o Fluminense totalmente confuso, mas o Fluminense se ajeitou e acabou impondo uma virada no final do jogo, Serginho. Com certeza. Agora eu queria trazer até um outro momento marcante do Palmeiras, que foi durante os jogos ali da Libertadores, quando o Palmeiras empatou em casa com o Cerro Porteño, mas houve um despertar, Cactanel. Nesse jogo, o despertar emocional do atleta André Pereira, Cactanel. O atleta André Pereira, no jogo ali contra o Cerro Porteño, um atleta do Cerro Porteño parece ter conseguido acessar algum sentimento do Andréia, quando ele passou do lado dele, que agrediu esse atleta de volta e aí acabou sendo expulso. Muito legal saber que o André sentiu alguma coisa, algum tipo de emoção, nem que seja a vontade de dar uma cotovelada na cara de um colega de profissão. Já é um bonito começo. Com certeza. Hipermercados Cruzeiro 1, Flamengo 1. Ainda sobre Libertadores, os Hipermercados Cruzeiro e o Flamengo, que venceram Corinthians e Mirassol, respectivamente, pelo Brasileiro, se enfrentaram no Mineirão pelo jogo de ida da Libertadores, um jogo que começou com uma grande festa da torcida dos hipermercados, encantando a todos com um mosaico gigante no formato de um QR Code misterioso. Com certeza. Chamou muita atenção. O QR Code, porque o QR Code é a linguagem do varejo, cara. Assim como o código de barra. É a linguagem do supermercado, é número, cara, não é preço. E a torcida do Cruzeiro, ainda dentro dessa mesma lógica, fez notas de R$100 com o rosto do ex-técnico Léo Jardim para provocar o ex-técnico Léo Jardim, que atualmente é o técnico do Flamengo. Desenhando ali a cara dele como se fosse um Pinóquio e ainda desenharam também uma raposa andando de lancha, Daniel, escrito: nós vamos invadir sua praia. Já são 2 referências culturais, já Pinóquio, um traje a rigor. E tinha um peixe-garopa com o rosto do treinador também, novamente numa cédula, com mais um QR Code diferente daquele do estádio, e ainda tinha um trocadilho, abre aspas, sem palavra, onde 100 é um número. Como se fosse o valor daquela nota. Exatamente. Complexo. Então aí uma ofensa muito complexa da torcida do Cruzeiro, deve ter passado a semana inteira pensando nisso, ou o mês inteiro pensando nisso, né? A parada da Copa pensando nisso, porque esse jogo estava marcado já há muito tempo. E agora eu acho que o Leonardo Jardim vai ter que tirar um tempo também, ele, para poder analisar tudo ali que mostraram para ele, e aí sim se sentiu ofendido. Ele vai ter que estudar nessa essa intensidade. Ofensa. Ele vai ter que estudar essa ofensa. Vai ter que se aprofundar. Ofensa que vai vir fácil para ele. Mas o clima hostil do QR Code não deu o resultado esperado, por incrível que pareça, e o jogo acabou terminando empatado em 1-1, ainda que o Cruzeiro tenha abrido o placar com um lindo gol do atleta Arroio, que deu um drible
desconcertante no Samuel Lino, e aí impressionou também, além da beleza do gol, como o Samuel Lino se doa, Serginho. Ele saiu lá do ataque só para vir correndo no pique, na velocidade, para ser driblado de forma humilhante na defesa. Com certeza. E depois ele caído no gramado, muito longe ali de onde ele começou a dar o carrinho, ele teve que ser recolhido por um faxineiro. Aí, o gol foi bonito, mas o carrinho do Samuel Lino não fica atrás, Serginho. É um carrinho que ele veio dando carrinho de mãos cruzadas sobre o peito assim, ó. Como quem desse um tobogã do Beach Park, Serginho. Com certeza. Um carrinho com a plástica interessantíssima. Fico feliz de você ter falado do tobogã do Beach Park, porque o maior tobogã do Beach Park se chama Insano, craque Daniel. Você sabia disso? Não sabia. Eu sou um dos maiores estudiosos de toboágua do Brasil, inclusive meu sonho é um dia descer num toboágua, craque Daniel, principalmente num toboágua insano, curtindo ali a adrenalina e bebendo água até lá embaixo, craque Daniel. Meu sonho é um dia descer nesse toboágua. Você sabe que não se bebe água, não jorra água do toboágua na boca das pessoas, não se bebe água em toboágua. Essa é uma informação talvez seja um pouco problemática para os seus sonhos, Serginho, e eu, longe de mim, zombar dos seus sonhos, mas não é possível beber água de toboágua, tá? É só um meio de transporte, que transporta as pessoas lá de cima até embaixo, mesmo que elas tenham chegado lá em cima, subindo uma escada só para subir, para poder descer, mas enfim, não serve para isso. A minha única crítica que eu tenho ali ao grupo Beach Park é que eu acho que os toboáguas são muito rápidos, cara. Tinha ali que ter um toboágua um pouco mais devagar para dar tempo da gente tomar mais água. Um toboágua totalmente áspero, prendendo o corpo da pessoa, talvez fosse o ideal para esse equipamento. Minha sugestão, isso aí é a minha sugestão, que eu daria para o grupo Beach Park, entendeu? Até porque meu sonho é um toboágua onde você fica parado, para mim seria o toboágua ideal, um lugar onde você fica parado e a água que passa por você. Isso já existe, se chama chuveiro, Serginho, tá? Já foi inventado isso já. E falando em água, me chamou a atenção nessa partida que o técnico do Hipermercados optou por usar o tempo de hidratação exclusivamente para levar um cartão amarelo. Olha que opção interessante de aproveitamento do tempo dele. E tem gente que ainda é contra a pausa para hidratação. A gente tem que reconhecer que a pausa para hidratação veio para ficar. Sem ela fica muito mais difícil um treinador chamar a atenção de um árbitro para tomar um amarelo por reclamação. Como é que ele faz fazer? Durante o jogo é difícil, às vezes ninguém vê. Ninguém vê, e aí arriscado um treinador ter que agredir alguém, ter que agredir um quarto árbitro, um gandula, menor de idade, para poder chamar a atenção. O Abel Ferreira, por exemplo, ele agora pode tomar os amarelos dele com muito mais tranquilidade, entendeu? Na pausa da hidratação dele. E aí o Flamengo empatou, depois da pausa da hidratação, com o Paquetá, fazendo o técnico do Cruzeiro reagir pedindo pro Carrascal aquecer e entrar no Flamengo. E ele foi obedecido, o Carrascal entrou, mas não adiantou, o Cruzeiro acabou empatando esse jogo em casa. E vai decidir agora, nessa semana. Amanhã. Tome vontade! Craque Daniel, minha super reportagem de hoje é uma notícia que me chamou a atenção, Daniel. E eu fui fazer uma investigação. Eu descobri essa notícia no site do GE e eu trouxe aqui para a gente fazer uma reflexão sobre ela, que ela diz o seguinte, a notícia diz o seguinte, abre aspas. Internacional, o Clube Internacional oferece trator como garantia em processo judicial por dívida com o empresário. Entenda. Fecha aspas. A parte que eu acho mais difícil de entender nessa manchete foi a palavra entenda, entendeu? Porque no primeiro momento parece algo que não faz sentido nenhum, mas se você analisar friamente, você entende esse tipo de negociação. E eu, como profissional dos negócios, entendo. Isso é muito comum no business, Serginho. Você, de repente, trocar um ar-condicionado por um lateral esquerdo, um cavalo com a saúde perfeita por uma sala comercial. Então, o Corinthians, por exemplo, poderia se beneficiar disso, com a provável saída do Memphis. Esse trator, o Internacional poderia, se tiver interesse em algum atleta do Corinthians, usar esse trator. Porque é um ator que teria vaga no time do Corinthians, no lugar do Memphis. Ambos, Trator e o Memphis, têm muita força física, tem custo operacional muito alto e tem número de gols muito parecidos. Com certeza. A única coisa que eu não entendo é se esse Trator, ele já faz parte do elenco do Inter, por que ele não tá jogando no ataque no lugar do lateral atacante Bernabé, entendeu? É isso que eu não entendo nessa matéria. Se ele já está incorporado ao elenco, ele poderia ser escalado sim. O problema é a obediência tática, que uma máquina inanimada como um trator talvez não tenha. Até a ideia que um trator pode ter de tática pode ser problemática. De repente um treinador, até por ser um estrangeiro,
Aí a comunicação fica mais difícil ainda. Pode pedir, dar uma orientação, às vezes simples, e o trator pode responder simplesmente cavando um buraco no gramado. Mas esse time do Inter tem uma série de jogadores, Daniel, que renderiam melhor se eles fossem deslocados para dentro de um buraco. Tá na cara aí a solução pro Inter. O Alan Patrick, por exemplo, ele rende muito bem num buraco.